Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas! Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Gabriela, sou maquiadora há mais de 6 anos, sou designer de sobrancelha e formada em Estética e Cosmética pela Unip. Bom, esse nosso curso, Uma Semana de Delineado, tem como objetivo vocês aprenderem a fazer um bom delineado no seu tipo de olho e não necessariamente fazer aquele famoso delineado gatinho. Mas aqui a gente vai poder analisar qual é o seu tipo de olho, qual é o seu tipo de formato de olho, o que cabe dentro do espaço do seu olhar, o que fica mais harmonioso para você. Vocês devem perceber, procurarem fotos daqueles delineados perfeitos, mas a gente não pode se esquecer que nem todo mundo tem o mesmo formato de olho. E quando você vai reproduzir em você, não fica igual. Temos vários fatores aí que interferem. É o tamanho dos olhos, é o formato desse olhar, é o tamanho e espaço de pálpebra que aquilo tem. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá bom? Cada formato é único, então a gente tem que saber lidar e entender e aceitar principalmente o nosso formato de rosto, que é o que temos e precisamos trazer nele harmonia para que ele possa combinar com a gente, certo? Então, como que a gente começa a analisar qual é o formato ideal de delineado para o meu tipo de olhar? Primeiro, você vai se posicionar na frente do seu espelho ou até do seu celular. Você pode tirar uma selfie bem de frente, reta, para você conseguir identificar como que é o seu olhar. Lembrando que um lado ele é semelhante ao outro, eles não são idênticos. Então você vai ver características diferentes de um lado e do outro. Essa é a primeira parte. Quando você analisa o seu olhar de frente, você vai começar a ver a pálpebra móvel, que é essa região aqui dos nossos olhos abaixo. Temos o côncavo, que é separado pelo um osso que temos aqui. E acima do nosso côncavo temos a pálpebra fixa, onde normalmente a gente ilumina. Olhando aqui as características do meu olhar, a minha pálpebra móvel, quando estou de olho aberto e de frente, como estou aqui para a câmera, eu consigo enxergar uma boa parte da minha pálpebra móvel e consigo também ver que ela não me atrapalha na hora de eu fazer um delineado mais puxado. Ele vai aparentar. Segundo passo, então, qual é o tamanho da espessura que eu posso realizar dentro do meu olhar? Quando eu for fazer um tipo de delineado, o legal é que quando eu abra o meu olho, eu consigo enxergar toda a espessura do meu delineado e não a minha pálpebra carimbar. Ou seja, se a minha pálpebra está carimbando em cima, é porque aquele delineado está muito grande, está muito espesso para o formato do meu olho. Quando nós temos essa pálpebra aqui mais gordinha e que não aparenta, eu não consigo enxergar a minha pálpebra móvel quando eu abro o meu olho, então eu tenho que fazer um delineado bem esfumado, bem rente à raiz dos meus cílios. Quando eu tenho o olho muito saltado, com o côncavo mais em evidência, quando eu for realizar um delineado maior aqui, um delineado gatinho, eu tenho que fazer uma estratégia com que ele aparente e fique para fora ou até um pouco como se fosse uma escadinha para que ele consiga ficar no formato certo. Isso tudo eu vou ajudando vocês, tá bom? Então vamos começar falando dos tipos aqui, vou falar de cada um para todo mundo tá pegando esse conteúdo. Então vamos começar a falar dos olhos que eles são saltados, que essa pálpebra móvel aqui, ela é mais em evidência. Quando o meu olho é saltado, ele é projetado, como que eu faço com o meu delineado? Eu tenho que fazer com que eu traga uma grossura maior para o centro dos meus olhos. Por quê? Com o preto, nós trazemos profundidade. Então, tudo que é escuro me traz profundidade. Quando eu não tenho um côncavo, o que eu faço para realizar uma profundidade? A gente normalmente coloca marrom para evidenciar um côncavo que não tem. Então, funciona da mesma forma com o delineador. Eu preciso fazer com que esse delineador seja mais grosso no centro da minha pálpebra e as pontas mais finas por conta do côncavo que ele é realçado naturalmente do seu olhar. Esse é o primeiro tipo de delineado aí que a gente vai fazer para esse olho saltado e deixar ele mais harmônico no seu estilo de olho.
Agora, quando eu tenho um olho grande e arredondado, como que eu faço? Quando o meu olho é muito grande, muito redondo, a hora de eu fazer um delineado gatinho, eu tenho que fazer essa ponta mais como se fosse um formato mais de lápis e descer, ele vai ficar como se fosse uma escadinha. Quando a gente abre o olho, ele vai ficar bem harmônico, mas quando a gente veste, a gente consegue ver um leve degradezinho, uma caída mais, não muito na diagonal. Ela vai ficar um pouco mais em elevação. Eu vou pegar uma foto para colocar junto com esse formato de olho. Agora, quando a gente tem um olho muito separado, como que a gente vai fazer? A gente vai trazer o delineado com a ponta mais escura, um pouco para dentro, a gente vai trabalhar mais a parte interna do nosso olhar, trazendo um pouco mais de escuro para ele. Isso vai dar a impressão que os nossos olhos estão um pouco mais juntos. Os olhos que são muito juntos, a gente vai evitar de fechar muito esse delineado. Podemos dar mais ênfase nas pontas, trazendo um delineado até mais ou menos a metade dos olhos e deixar esse cantinho interno sem pintar. E quando eu tenho um olho também muito caído, que é aquele olhar mais triste, eu tenho que igualar esse olhar trazendo preto para o meu canto interno dos meus olhos. E aí eu vou conseguir trazer uma harmonia que ele fique mais reto. E quando eu tenho o olho muito pequeno, que minha pálpebra nem aparece, eu vou fazer um delineado bem rente à raiz dos meus cílios. E no final eu não termino reto, eu dou uma leve puxadinha, mas bem rente e bem fininha. Então, meninas, isso é um pouquinho sobre como que eu vou analisar o meu olhar. Qual é o tamanho, a espessura que eu posso fazer que comporte dentro do meu olhar, que quando eu estou reta, eu consigo enxergar todo o trabalho do delineado. Aquele aparente, que eu veja toda a espessura quando eu olho de frente para o espelho. Também tem a questão das dobrinhas. Eu vou conseguir, ele vai ficar um delineado bonito? Assim, aqui a gente está dando conforme a característica dos seus olhos. Mas se você quer fazer, não tem uma regra. Você consegue fazer o acabamento do delineado, seja também numa espessura mais fina, numa mais grossa, o que você se sentir confortável de estar realizando. Bom, agora que você já identificou como que é o seu olhar, o que vai cair bem para você, vamos aos materiais. Porque quando a gente fala de delineado, a primeira coisa que vem na minha cabeça é delineador líquido, um terror, vou me borrar. Vamos tirar essa impressão do delineado que a gente não precisa ter medo e não podemos ficar presa a um único tipo de produto. Hoje na maquiagem, graças a Deus, temos uma versatilidade incrível de material que a gente pode estar utilizando e fazer esse traçado da melhor forma que você se sinta segura. Então, a gente está acostumada com esse daqui, ó. Vou mostrar o material. Esse aqui é o que a gente menos vai usar. Eu gosto de usar esse tipo de produto, que é o em líquido, né, o pretinho, para dar acabamento no que já está pronto, tá? No que tá pronto, ó. Tem diversos que são líquidos assim, então eu gosto desse tipo aqui só para acabamento, já com outro tipo de produto. O que a gente vai começar usando amanhã, deixa eu mexer na luz aqui que tá apagando. O que a gente vai começar a usar amanhã vai ser, por incrível que pareça, o lápis. Lápis ou uma lapiseira ou um lápis retrátil, o que tiver uma ponta boa para a gente começar a desenvolver um traçado para o seu tipo de olho, tá? Então a gente vai aqui, ó, tô usando um lápis comum, preto, tá? E ele é bem pretinho. Então você prefira um lápis que na hora de fazer o traço seja fácil, que ele não fique riscando, te incomodando, que seja um lápis mais cremoso, tá bom? Tem lápis hoje que são um preto bem intenso, então você prefere esse tipo de material que risque mais fácil e que tenha uma cor intensa de preto. O próximo produtinho que é legal também ter e bem versátil é a caneta delineadora. Com ele a gente também consegue trazer uma precisão para o traço. Deixa eu abrir aqui que tá bem fechada. Ó, a gente consegue ter uma precisão no traço e na mão. Ó, que bonito. E ele é um bem pretinho e fica também à prova d'água e não expande também a hora que você for fazer, tá bom? Então é um material que eu coloquei até numa prática pra gente fazer com o delineador caneta. O próximo aqui que eu vou apresentar e gosto muito, uso até em atendimento, é o delineador em gel. O meu já tá até acabando. Ele é como se fosse uma pastinha, tá? Mais preta e também fica à prova d'água. E como que eu utilizo esse produto? Com um pincel fino
de unha, tá? É um pincel bem fininho, até esqueci de separar aqui. Aqui, ó. É um pincel bem fininho de unha pra gente fazer esse tracinho e dar precisão na mão, tá? Então, gosto muito desse tipo de produto. E hoje, graças a Deus, nós encontramos várias marcas nacionais e com preço bem acessível aqui. O próximo produto, que não tá na nossa listinha, mas eu quero apresentar pra vocês, é o delineador branco da Vizela, que aí ele já vem com um aplicador igual do líquido. Então, depois que você pegar uma certa prática, você pode realizar com ele. Eu até ensino de fazer de uma outra maneira que você não precise utilizar esse aplicador da embalagem, tá? E também, como eu também já apresentei no outro projeto de delineado de 15 dias que teve, eu finalizei com uma fita de glitter. E normalmente tem assim também, ó. Que ele é um delineador de glitter. Olha, ele é bem bonito, ó. E fica uma fitinha de glitter. Fica bem legal. Então, esses serão os materiais que a gente vai trabalhar, menos o branco e o delineador. Se der, eu faço sim, pra vocês verem. Comentem aqui também se vocês querem algo mais diferente, um pouco mais artístico, tá? Que eu faço sim, sem problema nenhum, tá bom? E, separei uns pincéis também pra gente que a gente vai usar esses dias, né? O chanfrado, pincel chanfrado, que tem esse corte na diagonal, a gente vai utilizar muito nesses 5 dias, então separem, tá? Tem diversos tamanhos, eu tenho um menorzinho, ó, bem preciso, gosto de ter por perto. Tem esse modelinho aqui também que vem com a escova, que normalmente a gente faz as sobrancelhas. Pode ser também se você tiver aí na sua casa, tá? Nesse corte na diagonal. E eu separei 2 aqui que a gente vai utilizar, porque nós vamos fazer o delineado esfumado. Então, para dar acabamento e conseguir esfumar, eu vou precisar de um pincelzinho mais preciso, achatadinho, e um que eu consiga fazer um esfumado mais soltinho, tá bom? Então, preparem o material, que essa semana a gente vai começar com tudo aí nas técnicas e práticas do nosso delineado. Peguem esses 5 dias, absorvam o máximo de conhecimento, porque se a gente não praticar, a maquiagem é isso. Quanto mais a gente pratica, melhor vai ficar o nosso traçado. As meninas que já participaram falaram que conseguiram desenvolver, que precisavam melhorar o traço, só que isso quem vai trazer é a prática. E depois eu recebi fotinha delas depois de 15 dias e estavam assim, ó, maravilhosas. E é tão gratificante porque elas nem sabiam, nem conseguiam fazer o traço e hoje elas conseguem fazer o traçado. Chegam aqui pra mim, então assim, é prática e força de vontade para estar realizando um traço bonito dentro aí do seu formato de olho.